Boa, boa. Estamos nas ondas, hein? Estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Agradecer a presença de vocês aí. Hoje é a primeira videoaula, né? É um material direcionado para os assinantes do canal. Os compram nossa força aí. Quero agradecer muito, muito, muito a vocês. Já deu uma travada aí, já deu uma rateada aí, mas vamos embora. E a ideia é a gente começar hoje falando sobre o Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, que é um tema muito importante, é contemporâneo e é necessário, né, para todos os lutadores e lutadoras sociais do nosso país e do mundo. Compreender o papel do Exército Vermelho é fundamental. Fundamental porque ali está a origem de luta contra o fascismo. Foi a partir do exemplo do Exército Vermelho, que a gente teve, ou que nós passamos a ter, né, toda uma escola de doutrina, uma escola doutrinária de luta política, militar e social contra o exército, contra o fascismo. Porque a União Soviética ela não teve só que lutar militarmente. Ela teve que lutar no âmbito das relações internacionais, ela teve que lutar no campo da história, ela teve que lutar no campo social, com a sua população, ela teve a guerra econômica. Ou seja, todos os saberes foram envolvidos pelo Estado soviético na vitória, para poder derrotar a Alemanha nazista. Até porque a Alemanha nazista ela também se constitui dessas ferramentas, desses conceitos, desses pressupostos, para se tornar um grande império fascista, né? O fascismo ele é um movimento de massas. O fascismo ele é um movimento de massas. Mas já visto essa onda bolsonarista aí, fascista, a gente pode dizer que 90% dessas pessoas que seguem Bolsonaro, que defendem Bolsonaro, são fascistas. Talvez não entendam um conceito, talvez refutem, mas nós sabemos que eles são fascistas. O que eles defendem, o que eles pregam, são, né, pressupostos fascistas. E a gente já viu isso na história do Brasil, nós vimos o integralismo. O integralismo ele era um movimento de massa, né? Ele era um movimento de massa. E, não obstante, dar duros combates, né? Quem deu duros combates ao integralismo no Brasil foram os comunistas, mas também as forças progressistas, né? E aí a gente vai colocar aí o Vargas, o surgimento do trabalhismo, né? O surgimento do pensamento da edificação do estado de bem-estar social no Brasil. A primeira vez que o pobre é colocado no orçamento público é com Getúlio. E o Getúlio ele vai dar uma guinada na vida dele, né? O meu livro, O Exército Vermelho na Mira de Vargas, quem não comprou, compre, porque é uma aula sobre isso, com muitos documentos, com ótimas análises ali. Tem vários intelectuais que participam comigo e que me apoiaram ali, né? Eu consegui convidar uma turma ali de frente e muito criteriosa, quando eu mandei meu livro para eles lerem, um para escrever a apresentação, outro para escrever a orelha, outro para escrever a quarta capa, eles... Pô, João, tuas afirmações são muito poderosas, elas mudam a história do Brasil. Eu mandei o material. E aí eles ficaram apaixonados, não, eu quero participar desse livro, quero participar desse livro. E o meu maior orgulho nesse livro é que ele é uma produção autônoma. Eu produzi o livro. O companheiro fez a capa, a outra companheira diagramou, eu escrevi, eu produzi, eu consegui a ficha catalográfica, eu tirei o ISBN, tudo isso fui eu. E se eu puder, farei isso ainda muitas vezes com as minhas obras. Inclusive, planejo resgatar minhas obras passadas que ficaram na mão dessas outras livrarias aí, esses editores, e nunca ganhei R$1. Nunca ganhei R$1. Não é força de expressão, não. R$1, 50 centavos, não ganhei. 25 centavos, não ganhei. Pelo contrário, paguei. Bom, vamos para a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, a gente chama, no Brasil e no Ocidente, a gente chama a invasão da Polônia
em 1939 e o fim da guerra com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, em 1945, esses quase 6 anos de batalha de Segunda Guerra Mundial, que é uma alusão à Primeira Guerra Mundial, né, que se desenrolou de 14 a 18. Então a gente chama isso de Segunda Guerra Mundial. Os soviéticos vão chamar isso de Grande Guerra Pátria ou Grande Guerra Patriótica. Por quê? Porque as forças nazistas elas não queriam só derrotar a União Soviética. Elas queriam fazer a União Soviética deixar de existir. Inclusive, exterminar o seu povo. No Mein Kampf, lá, né, na minha vida, lá, quando o Hitler escreve ele já destila o ódio dele ali aos eslavos, aos comunistas, e ele cita o Lebensraum, o espaço vital, a área da União Soviética, que seria usada como um grande campo de produção agrícola pela nação alemã, que parte dela iria migrar para lá. Inclusive, essa imigração chegou a acontecer. Depois de 41, 42, a Alemanha despachou vagas e vagas de habitantes da Prússia Oriental para ocupar essas terras. Inclusive nos estados bálticos, né? Letônia, Lituânia e Estônia. Então, já a colonização pelos alemães ela começou logo depois que os soldados entraram no terreno. Então, a União Soviética ela sabia que a Alemanha, conforme ela fosse crescendo e se desenvolvendo, eles teriam inimigos naturais. Quando a Alemanha ocupa a Áustria, naquele movimento absurdo que todo mundo ali concordou, os países ocidentais, todos eles, concordaram com aquilo. Não viram o problema da Alemanha ocupar a Áustria. Como foram copartícipes da ocupação dos Sudetos. Entendeu? Aquela região ali da Bulgária. Peraí. Deixa eu só abrir aqui um negócio aqui. Era isso, eu queria lembrar o nome em alemão, Anschluss. Eu acho que é isso, né? O meu alemão é horrível. O nome desse movimento é Anschluss, que era a retomada da Áustria, que o Hitler dizia que aquilo ali era um protetorado germânico e tinha que se unir. E depois o Hitler vai se expandindo, né, cara? Ele vai tomar os Sudetos, o corredor polonês, vai retomar lá onde é a guerra de papel, lá com os franceses, né? E vai se expandindo. Eu vou contar essa parte dos franceses depois da guerra de papel, mais à frente. Então, quando há a ocupação em 1938 da Áustria, todo mundo concorda, menos a União Soviética. A União Soviética, inclusive, vai colocar-se à disposição da Liga das Nações, não existia a ONU, para enviar 10 divisões para atacar Hitler imediatamente. Ele só queria que a Romênia concordasse para ele poder deslocar tropas ali, Romênia e Hungria, que ele pudesse passar com as tropas, que ele atacaria imediatamente a Alemanha. Imediatamente. Ele tinha 10 divisões para expulsar a Alemanha. E a Alemanha, em 1938, se você ler o que o Hitler fala, o exército alemão não estava pronto em 1938. Hitler fez esse movimento achando, inclusive, que seria expulso da Áustria. Como ele achou que ia ser expulso dos Sudetos, do corredor polonês, entendeu? Como ele achou que ia ser expulso da Bulgária. Ele nunca acreditou que ele iria ter, por parte do Ocidente, uma recepção tão fraca. Ele cita isso várias vezes. Eu fui indo, e não fui encontrando adversário. Quando o Stalin oferece 10 divisões,
para atacar Hitler naquele momento, a Liga das Nações chama o Stalin de louco, diz que o Stalin quer conduzir o mundo para uma guerra e que o Stalin era desequilibrado. O ministro francês, né, o Daladier, e o inglês Chamberlain, eles, inclusive, vão fazer uma declaração dura contra o Stalin e vão reafirmar uma teoria que a gente vai ver aqui no Ocidente durante a guerra acontecer muito. Eles diziam que a União Soviética queria uma Segunda Guerra Mundial porque a partir da Segunda Guerra Mundial ela poderia espalhar o comunismo pelo mundo, como fez na Primeira Guerra. Porque depois da Primeira Guerra Mundial eles começaram a estudar como é que a Rússia vira a União Soviética. E uma das teorias é que a guerra, o caos, levou a isso. Então, se comentou, e eu vi muitos documentos disso no Itamaraty, documento diplomático que vinha da França, que vinha da Inglaterra, dos embaixadores reafirmando isso, de que a guerra era uma necessidade para se exportar o comunismo para o mundo, e que a partir do caos, né? que a guerra, a desagregação social, isso aí ia facilitar o avanço do movimento comunista e que Stalin, naquele momento, estava querendo isso, criar esse caos para que ele pudesse espalhar a onda vermelha pelo mundo, e toda essa teoria. Enfim, então a Segunda Guerra Mundial ela só avança porque todas as vezes que a União Soviética alertou para o crescimento da Alemanha nazista e se colocou à disposição de impedir isso, principalmente o esquartejamento da Bulgária, né? Porque o Eduardo Benes, que era o presidente búlgaro, ele ficou do lado de fora da sala enquanto Itália, França, Alemanha, Itália e Alemanha, França e Inglaterra, e acho que a Polônia, participavam de uma reunião em que definiam que o país ia ser esquartejado. E o presidente do país do lado de fora. Assim que ele entra, avisam ele, o teu país vai ser esquartejado. Não vai ter país. Ou seja, naquele momento estavam surgindo a Iugoslávia, a briga para unificar a Iugoslávia, já existia a ideia de se criar uma Tchecoslováquia, todos esses movimentos estavam sendo questionados por Hitler, e Hitler queria toda essa região. Ele dizia que era o espaço que ele tinha que ocupar, que aquilo ali era de origem germânica, falava do Alexandre Grande, falava do Barba Ruiva, ia falando dessas loucuras dele, tentando um resgate histórico, criando uma pantomima histórica que nunca existiu. E aí você vai ter o pacto Ribbentrop-Molotov, que é um pacto de não agressão, né? Porque quando o Stalin percebe, né, que o pacto de Munique é realizado de maneira a ceder tudo que Hitler quer, e isso ia criar um corredor que permitiria que o Hitler, então, avançasse para buscar aquele tal espaço vital. A Finlândia, do Mannerheim, apoiava o Hitler, protofascista. A Romênia, do Antonescu, apoiava o Hitler, fascista. A Hungria, do Roth, apoiava o Hitler, fascista. O que ia sobrando no caminho? Não ia sobrar nada. A Iugoslávia, que ainda estava para se formar, não ia resistir. Ia sobrar a Bulgária. A Bulgária ia ser logo tragada. Entendeu? Até é o chamado corredor polonês. E a Polônia, aí é que está legal, né? A Polônia que foi vítima disso, daquilo, mas presta atenção, vítima foram os judeus poloneses, que o Estado polonês, branco e reacionário e fascista, ele permitiu que os seus poloneses fossem tragados pela violência nazista, e mais, essa Polônia apoiava Hitler e queria, inclusive, participar da guerra ao lado de Hitler para tomar territórios da União Soviética. Ou seja, o Estado polonês, extremamente reacionário, vislumbrava fazer parte desse eixo. É que eles depois descobriram que eles estavam no meio do caminho, eles não eram porra nenhuma e que não iam participar de nada. E o único direito que eles tinham era não ter direito a nada.
Então, é esse polonês branco, que não, obviamente, né? Polonês branco, que não judeu, eu quis dizer, o polonês não judeu, ele vai ser nada, ele vai ficar quase que apátrida, porque a Polônia vai praticamente deixar de existir. Nos planos de Hitler, é que ela fosse anexada e analisar caso a caso ali quem poderia ter um passaporte de segunda categoria alemão. E o judeu ia ser destruído, como foi destruído dentro da União Soviética, na Ucrânia, na Bielorrússia, enfim. Então, a Polônia, que depois se fez de vítima, e aí eu estou dizendo a Polônia, os não-judeus, né, o Estado reacionário polonês, ele depois vai ser vítima daquilo que ele adorou um dia. Então, a gente vai fazer um outro vídeo para falar sobre o Pacto de Munique. Depois a gente faz só um Pacto de Munique, depois a gente faz um só sobre o Pacto Molotov-Ribbentrop. A gente vai seccionando isso, e aí a gente vai usar um material, vamos usar uma bibliografia porreta. Não é isso que está aí no senso comum, não é isso que a Guerra Fria deu. Vamos trabalhar com material soviético, sempre que possível, entendeu? E tem, obviamente, que tem material em língua portuguesa e inglês, que é bom. A gente vai procurar isso aí também, eu vou indicando tudo isso aí, e a gente vai andando aí nessa esteira. Bom, como eu fiz esse apanhadão aí, Pacto de Munique, Pacto Molotov-Ribbentrop em 1939, e aí você vai ter a guerra, né? A invasão da União Soviética. Eu estou dando esse salto para a gente entender a União Soviética. Depois a gente vem falando desse anteparo. Então, a União Soviética ela é invadida no dia 22 de junho de 1941, sem aviso. Não teve aviso nenhum. Isso é uma outra coisa que depois a gente vai explicar. O Stalin sabia que ia ser atacado e não fez nada. Não. Entenda bem, a fronteira soviética ela ia do Ártico ao Mar Negro. É uma fronteira que é quase metade do globo terrestre. Então, você não tinha como policiar toda essa fronteira. Mas os alemães estavam concentrando tropas na Romênia. Estavam concentrando tropas na Romênia, mas eles tinham grande quantidade de tropas aerotransportadas e aéreas que poderiam ser levadas para o Estado Báltico, poderiam ser levadas para a Crimeia, poderiam ser levadas para vários lugares. O governo soviético ele optou por uma defesa em profundidade. O que é defesa em profundidade? São vários cinturões militares que foram espalhados ao longo do caminho. Isso tanto deu certo que a batalha alemã, a batalha por Smolensk, quando os alemães chegam em Smolensk, os alemães têm o primeiro grande problema, porque Smolensk vai ser a primeira experiência de guerra urbana onde os alemães vão ser confrontados nas ruas. E ali eles já vão tomar um cascudo de ferro, ali eles já vão perceber que a guerra urbana em Smolensk durou mais do que deveria durar. A resistência foi de quase 30 dias na pequena cidade de Smolensk, mas Smolensk já era um grande centro urbano. Então, os alemães vão entrar naquela região de Brest, né, Brest-Litovsk, e tem um filme muito bom, assistam, A Resistência. Filme chamado A Resistência. Tem um garoto com uma pistola tocaré assim na mão, ele está com um uniforme soviético, como se ele tivesse com medo, assim, encostado numa parede. Assistam esse filme para vocês entenderem. Então, o exército soviético ele estava preparado. Teoricamente, ele acreditava que estava preparado para a invasão. Que ele não precisava concentrar tropas lá na fronteira, porque se ele fosse derrotado na fronteira, você não teria mais gente para tu mobilizar naquele ato que ligaria a fronteira até Moscou. Haja visto que os locais mais importantes a serem defendidos são os locais de grande produção industrial e, obviamente, a sua capital. Então, lá na fronteira com a Polônia, não era uma área que você tinha que defender ferro e fogo. Claro que você poderia ter um estrategista militar que falasse, não, nós preferimos jogar tudo lá e combater lá para o cara nem entrar. Talvez isso desse certo. Mas o Estado soviético entendia que ele precisava guarnecer Leningrado, Moscou e o Cáucaso. Por quê? Porque a Finlândia era inimiga.
a Finlândia poderia ser uma surpresa. Poderiam entrar pela Finlândia como entraram. Você tinha o Japão no Oriente te acossando. A Turquia era inimiga, estava se portando como inimiga. Se tu pega uma quantidade de tropa, esvazia Moscou e manda lá para aquela fronteira no oeste, se tu perder lá, fodeu. Tu ia ter que tirar tuas tropas do Oriente e aí é sanduíche. Então, o pensamento soviético foi concentrar a grande tropa lá no Oriente, concentrar a grande tropa em Moscou e Leningrado, e a gente fazer o caminho, né? O caminho Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, aí Rostov, Orel, Smolensk, os estados bálticos. Isso aí você ia cinturões, você ia desgastando os alemães. Quando eles chegassem em Moscou, eles já não estavam tão firmes. Dito e feito. Com a força que os alemães atacaram a União Soviética, o poderio que eles tinham, se aquilo ali chegasse em Moscou, ia entrar em Moscou. Porque eles já chegaram em Moscou enfraquecidos e quase entraram. Eles estiveram a menos de 30 quilômetros da Praça Vermelha. As unidades precursoras alemãs chegaram a menos de 30 quilômetros da Praça Vermelha. A gente depois vai fazer uma live só para falar de Moscou, e eu vou mostrar os mapas para vocês, a importância da cidade de Tula, ali, porta de entrada de Moscou, como é que os batalhões operários foram fundamentais para erguer defesas antitanque, anticarro, antipessoal, antiaérea. Muito bom a mobilização popular em Moscou. Moscou esteve perto de cair. Entendeu? No dia 8 de novembro, quase se ativou o plano de segurança de abandonar Moscou. Por um penteiro, não se ativou. Moscou seria posta abaixo. Os principais prédios públicos em Moscou já estavam minados. Se tivesse que abandonar Moscou, esses prédios seriam todos demolidos. Tinham mais de 1.500 edificações em Moscou prontas para serem destruídas, já minadas, entendeu? Para serem destruídas. Ou seja, os alemães não iam ficar com Moscou. Não iam. Eles iam se fuder no frio em Moscou. E você, nesse período de novembro de 41, você já estava operando na cidade de Kuibychev. A cidade de Kuibychev se tornou quase que uma capital auxiliar. Ali em Kuibychev é que estava a imprensa internacional, os diplomatas, boa parte dos funcionários públicos, serviços essenciais já tinham sido levados para Kuibychev. Stalin nunca abandonou Moscou. Existia um plano de tirar ele de Moscou, porque existia um plano de assassinar também ele em Moscou. Depois eu vou contar desse plano. É um plano fantástico, mas eles achavam que poderiam. E tinha uma porrada de comandos alemães, com alguns traidores que estavam dispostos a viabilizar entendeu? Então, o 8 de novembro, né, é terrível, até porque já eram as comemorações da Revolução. Né? Você teve a Revolução de Outubro, você vai ter toda aquela comemoração, mas novembro é perigoso. De setembro a novembro, a coisa é muito perigosa. A comemoração da Revolução na Praça Vermelha, aquilo foi um recado para o mundo. Ó, Moscou está segura, mas nem tanto. Entendeu? Moscou tinha perigo ainda iminente de cair, de ser cercada e de ser sitiada. Aí depois a gente vai fazer uma live só sobre Moscou, e aí eu vou trazer bibliografia. Todos esses assuntos que eu estou pontuando, eles vão estar em aulas conceptivas e sempre com bibliografia. Então, desculpa, eu não trouxe a imagem do filme. Resistência. Assista esse filme, um garoto com uma pistola TT, pistola Tokarev Tula na mão, ele está assim numa sala, assim, vejam que é muito bom. O filme é muito próximo da realidade. Bom, chegamos à invasão, dia 22 de junho, a União Soviética invadiu. A partir desse momento no vídeo, os companheiros e companheiras que estão comigo aqui e que têm interesse em conhecer isso, professor, eu só quero conhecer um pouquinho sobre a invasão da União Soviética e depois a vitória, só para mim discutir na internet, só para mim saber, só para mim rebater alguma crítica. Está aqui. Vamos começar com esse livro aqui, ó. Leonid Iremev.
Leonid Yerimev. O Leonid, ele foi da Marinha Vermelha, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, ele era oficial de ligação. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui a imagem. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso aqui. Deixa eu ver se está aparecendo aí. Depois vocês me digam se a imagem do livro está aparecendo aí, porque eu estou fazendo isso aqui pela primeira vez e ainda estou tateando aqui como é que faz isso, né? Então, acho que foi, né? Peraí. Acho que foi, né? Peraí. Pronto. Então, eu acho que apareceu a imagem aí. Se não apareceu, é isso aqui. O Exército Vermelho na Segunda Guerra Mundial, Leonid Yerimev. O Leonid, ele foi oficial de ligação, lutou no Ártico, depois é da editora Revan. Esse livro é muito baratinho. O meu aqui já está cheio de marcações, né? Esse livro eles são em comemoração a 50 anos da vitória. Nós já estamos indo para 80 anos da vitória. Tu vê como é que esse livro aqui é antigo, né? E ele é muito bom, continua muito atual. Então, compre esse livro, que ele é fininho, tu vai entender toda a guerra. Ele fala das relações internacionais, fala da imprensa, fala da guerra e mais. Fala muito do Lend-Lease. Quem se interessa saber sobre o Lend-Lease, aqui vai ter de forma bem resumida. Pronto. Leu esse livro, meu irmão? Pode desligar o vídeo agora, pode ir embora. Obrigado, beijo no coração, que você já está sabendo sobre a Segunda Guerra Mundial. Se tu não tiver afim de discutir, de quebrar pau com ninguém, de marcar posição, você só quer saber. Pode parar aqui mesmo, te agradeço, um beijo, compre esse livrinho, super barato. Ele é menos do que R$30. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar todos esses livros que existem na internet, no Mercado Livre, na estante virtual, eu ia comprar todos para mim distribuir esse livro. Se eu pudesse, eu daria esse livro. E outra coisa, daqui a pouco eu vou a outra obra que eu vou mostrar aqui, eu vou tentar descobrir com quem ela está registrada, que se ela estiver já em domínio público, eu vou tentar relançar esse livro. Bom, então aqui está a primeira parte. Bom, ali eu sei da questão militar, ali eu sei de batalhas, ali eu sei de uma opção de coisa, pronto, acabou, vamos embora. Professor, valeu, meus amores, companheiros, queridos, acabou. Agora, vamos embora. Não, a gente quer saber um pouco da questão militar. Como é que foram as batalhas? Um pouquinho mais. Eu não preciso saber o calibre do fuzil que foi usado em Stalingrado, mas eu quero saber como é que foi a vitória em Stalingrado. Então, a gente vai ter aqui um livro que é A Missão Libertadora das Forças Soviéticas na Segunda Guerra Mundial. A Missão Libertadora das Forças Armadas Soviéticas na Segunda Guerra Mundial, que é da livraria Ciência e Paz. Deixa eu lá tentar botar aquilo lá de novo. Eu estou gravando aqui. Não, peraí, eu estou gravando aqui, mas depois vocês me digam se isso aqui está certo, porque eu ainda estou... Aqui, ó. Eu acho que aparece aí para vocês em destaque. Missão Libertadora. Aqui ele vai falar da libertação da Polônia, Romênia, Bulgária, Iugoslávia, Finlândia, Noruega, Hungria, Áustria, Tchecoslováquia, Alemanha, China e Coreia. Aqui vai mostrar como foi o trabalho da União Soviética em todos esses teatros de operações. Inclusive, como é que a União Soviética ainda ajuda a população civil. Né? Está aqui, ó, Missão Libertadora das Forças Armadas da Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é o seguinte, eu quero saber mais detalhes, João. Eu preciso saber como é que foi cada guerra, como é que se desenrolou, a data aqui, ó. O meu livro está todo marcado também, isso aqui é uma fonte primária, porque esse livro é um livro soviético. Ele foi editado aqui no Brasil pela livraria Ciência e Paz, que era da União Soviética. Entendeu? Então, ele é um livro soviético feito. Deixa eu ver se esse aqui já foi editado no Brasil. Não, esse livro aqui é da Editorial Progresso. Ele foi feito em Moscou. E ele é em comemoração ao 40º ano da vitória. Esse livro aqui meu é de 1975. Continua muito atual. Muito atual.
Ele é um livro que vem de Moscou para cá, traduzido aqui, pelo português, eu acho que chegou a ser traduzido aqui. Eu não sei se ele foi impresso aqui. Aqui não diz onde ele foi impresso. Mas ele é feito por oficiais que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Cada capítulo é de um general, de um almirante, um aviador, um brigadeiro. Então aqui você vai entender a ligação da batalha, a importância da batalha de Stalingrado para Moscou, a importância da defesa de Moscou para Leningrado, como é que Leningrado resistiu lá e prendeu grande contingente do Grupo de Exército Norte, impedindo que o Grupo de Exército Norte se unisse ao Grupo de Exército Centro para atacar Moscou, a batalha de Smolensk, que eu falei como ela foi importante, e depois como é a fase de avanço soviético, como é que é a batalha na Polônia, como é que é a batalha na Romênia, na Bulgária, na Tchecoslováquia, na Iugoslávia, como é que esses locais, o terror que os soviéticos vão causar nos fascistas e a dificuldade que os fascistas vão causar no avanço soviético. Né? Ali conta os percalços, as dificuldades, os números de baixa. É um livro com muitas fontes, é um livro de fonte primária, porque foi escrito a partir dos documentos dos arquivos militares de Moscou, que estão aqui, cito aqui, e os comandantes que escrevem isso. Cada comandante escreve ali uma parte que estava na batalha. Então ainda tem isso, né? Bom, mas aí o que acontece? Eu não quero mais... Parei. Já aprendi como é que a guerra começou e agora aprendi como é que foram as batalhas. Acabou. Beijo, acabou, vai embora, tchau. Mas não, professor, eu quero agora descobrir os meandros da guerra e o que se analisou no pós-guerra. Porque no pós-guerra é que você começa a ter acesso aos documentos e descobrir como é que cada país agiu, como é que cada governante agiu na guerra e no pré-guerra. Quem é que traiu, quem é que conspirou, quem é que queria ficar com Hitler, quem é que era inimigo do Hitler, quem resistiu, quem não resistiu. Todo o arcabouço da guerra psicológica que foi usada antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra. Aí a gente vai ter que vir aqui, ó. A verdade e a mentira sobre a Segunda Guerra Mundial. A verdade e a mentira sobre a Segunda Guerra Mundial. A verdade e a mentira sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse livro é da editora Avante, é da editora do PCP, do Partido Comunista Português. Esse livro, ele é impresso em Lisboa, né? E foi vendido aqui no Brasil. Ele é de 1983, mas ele foi impresso em Lisboa, mas ele é um livro soviético também. Ele é produzido pela editora Progresso, lá de Moscou. E ele era reeditado em Portugal. E de lá distribuído para todos os países de língua portuguesa. Está aqui, ó. Editora Avante, perdão, está aqui, ó. O Regersky, né, eu acho que é assim que se fala, Regersky, ele é um dos maiores historiadores militares da antiga União Soviética. Eu tenho vários livros dele aí. Ele era o cara. Então, ele é a figura de proa, porque esse livro é um livro um tanto grosso. Ele tem bastante informações sobre as maracutaias no âmbito das relações internacionais para prejudicar a União Soviética, a tentativa dos alemães de fazerem um acordo em separado com a Alemanha, tentativa dos alemães de fazerem um acordo em separado com a Inglaterra em 1944. Ou seja, ele conta uma porção de coisa que até hoje é repetido de maneira mentirosa e ele desconstrói aqui. Por isso é que o nome é A Verdade e a Mentira. Eles falam a mentira. O que se fala contra a União Soviética de senso comum? Tal coisa. Aqui está a verdade. Deixa eu ver mais uma vez se a minha apresentação aqui está funcionando. O vídeo está gravado, depois a gente vai ver se essa merda deu merda ou se deu certo. Eu acho que vai aparecer para vocês aí o livro. É esse aqui. Todos esses 3 livros vocês vão achar na estante virtual, no Mercado Livre.
o primeiro, o exército soviético na Segunda Guerra Mundial, do Leonid, ele é muito baratinho. Compre, que eu acho que ele é básico. Os outros dois já estão um pouco mais caros. Primeiro, que são livros maiores e muito mais grossos, e também porque estão acabando. Então, esses livros estão ficando raros e eles estão acabando. Entendeu? Então, eu acho que seria importante ter esses 3 livros para quem quiser estudar. Eu acho que aqui, nesses 3 livros, nós temos uma formação básica para se falar de participação soviética na Segunda Guerra Mundial. Aqui nesses 3 livros fala Pacto de Varsóvia, vai falar do Pacto de Munique, vai falar das traições de Chamberlain e Daladier, vai falar da ascensão de Hitler e Mussolini ao poder, vai falar desses outros países que eu citei que eram comandados por fascistas, vai falar do isolamento que a União Soviética é submetida desde o cordão sanitário francês, desculpa, vai falar do período defensivo soviético, das falhas do Exército Vermelho em 41 e 42, né? Essas falhas só vão ser corrigidas a partir da Operação Urano, já falei isso lá na minha live de Stalingrado. Um novo Exército Vermelho vai surgir a partir de Stalingrado, a partir da Operação Urano, né? Fevereiro de 43 é o grande ponto de virada dos soviéticos, ou seja, durante quase 2 anos, os soviéticos amargaram derrotas. Primeiro que o inimigo era muito mais poderoso. Era poderoso em armas e em números. E segundo, que o Exército Vermelho também estava ultrapassado. Ele não tinha táticas e estratégias, naquele momento de 41 e 42, que desse conta do avanço alemão. Tanto que você vai ter locais onde o Exército Vermelho vai lutar extremamente duro. O soviético morria, mas não se rendia. Isso os alemães todos falavam. Do soldado ao marechal, que eles achavam um absurdo que os soviéticos preferiam morrer do que se render. Isso eles ficavam malucos com isso, porque eles não viram isso em lugar nenhum do mundo. Eles não viram isso quando invadiram a Europa Ocidental, nem a Oriental, não viram isso na Batalha da França, não viram isso em Dunkerque, não viram isso na África. Então, eles não estavam acostumados a essa pedreira. Então, você tem essa pedreira, de um lado, em alguns lugares, soviético querendo dar o sangue, mas não se entrega, mas também você vai ter locais onde o exército alemão ele consegue cercar grandes contingentes soviéticos e os soviéticos se rendem. Entendeu? Naquela batalha ali hoje, ali onde é Lugansk e Donetsk hoje, e ali Rostov-on-Don, ali foi um local onde o Exército Vermelho sofreu uma série de derrotas e perdeu-se milhares de homens presos. Homens que se renderam sem dar um tiro por causa das falhas estratégicas dos seus oficiais, que permitiram que essas grandes quantidades de tropas fossem cercadas pelos alemães. Entendeu? Então, você vai ter vagas e vagas. Teve um momento lá, nessa batalha ali próximo de Rostov, com 1 milhão de homens soviéticos vão ser presos e conduzidos. Não foi uma batalha só, várias batalhas ali, depois que se domina a península de Kerch, né? Você vai ter entre Kerch e Orel, vamos traçar assim, um radial, Kerch, Orel, ali 1 milhão de homens vão ser cercados. Cara, tu imagina, tu perdeu 1 milhão de homens. Mas 1 milhão de homens combatendo faz uma diferença do caralho. Se esses 1 milhão de homens não se rendessem, estivesse quebrando o pau, eles teriam desgastado e atrasado mais o exército alemão. E não foi só essa vez, várias outras vezes o Exército Vermelho vai estar cercado e vai ser aniquilado quando não se rendia por falha dos seus oficiais. Então, o Stavka, né, o alto comando soviético, ele vai passar a analisar isso. Ele vai perceber que ele precisava tudo mudar. Não era só a falta de maquinário, era a falta de conhecimento tático estratégico daquele novo movimento, novo modo de guerra. Voltou. Então, o que nós temos que concluir
e apontando já para o final, que a gente já está acabando, esses 3 livros, eles são capazes de empoderar qualquer companheiro, qualquer companheira que queiram fazer uma discussão de alto nível. Com esses 3 livros aqui, tu escreve uma monografia, tranquilamente. Claro que tu vai precisar de mais alguns para florear, mas aqui tu escreve uma monografia com esses 3 livros. Esses 3 livros são basilares. A linguagem deles é muito boa. A linguagem deles é muito boa, é uma linguagem fácil, não tem grandes termos técnicos, nada disso. É uma linguagem muito fácil. Os 3 livros são fáceis de ser conseguidos. Eu acho que esses 3 livros, ele hoje custariam, se fosse comprado uma vez, 200, ele sairia com frete aí uns R$260, R$270. Entendeu? Esse aqui, eu volto a dizer, você compra ele por 20 e poucos reais. O frete deve dar mais uns 20, então 40 e pouco, menos de R$50 você compra esse livro. É claro que R$50 é dinheiro para cacete na crise que a gente está vivendo. Eu sou para ganhar R$50. Mas aquele que puder, ou aquela que puder, tiver interesse, quem quiser conhecer o tema, você vai comprar um livro grande, uma grande explanação sobre o assunto por apenas R$50. Os outros, você vai precisar de R$100, cento e poucos reais. Eu já dei uma pesquisada aí, é mais ou menos isso. E, obviamente, quem puder, compra parcelado ou compra no outro mês, porque isso também não é uma literatura que venda muito. As pessoas que estudam isso já estão morrendo. Né? Eu espero ressuscitar uma nova onda de estudos sobre o Exército Vermelho. Por quê? Porque é imperativo, companheiros e companheiras, que a gente saiba como os fascistas foram derrotados. Porque nesse livro não tem um manual só militar, não é só bélico. Aqui tem muita discussão política. Porque a União Soviética ela tinha que discutir política, ela tinha que discutir política com Washington, com Londres, com Paris, com Bruxelas, ela tinha que discutir política no âmbito das relações internacionais e mais. Ela tinha que discutir política dentro de casa, formar os seus cidadãos para que eles não se tornassem fascistas, que eles não fossem contaminados pela ideologia inimiga. E isso funcionou. Funcionou porque o exército alemão vai entrar na União Soviética e a população não vai ficar do lado dos alemães em nenhum momento. Tem uma teoria, né? O imperialismo é ótimo, porque ele dizia que se os alemães invadissem a União Soviética e tratassem bem o povo lutaria com ele. Isso não aconteceu em nenhum momento. Primeiro que a Alemanha nunca ia tratar bem os eslavos. E segundo que os soviéticos não iam permitir que a sua terra fosse invadida. É só lembrar que durante a Guerra Civil Soviética, né, a gente chama de Guerra Civil Russa, né, mas já era o Estado Soviético, a população se somou ao Exército Vermelho e botou a correr de lá japonês, inglês, francês, aquela camarilha toda que invadiu a União Soviética em meados de 20, durante a Guerra Civil, e você tinha gente ali, tropas ali, que trataram mal a população soviética, mas teve tropa que tratou bem, entendeu que não tinha que fazer mal, que a guerra era contra o Exército Vermelho, né? E que a população odiou do mesmo jeito. Então, é uma tolice dizer que o Hitler trataria bem e queria derrubar. O poder soviético estava extremamente consolidado e não houve adesão, não houve traição, nada de significativo. Pelo contrário, o esforço do povo soviético para derrotar a besta fascista foi algo assim monumental. Eu falei da defesa de Moscou, tem aqui no YouTube as imagens aí, tem as fotos, você vai ver a população cavando trincheira, porra, num frio de 40 abaixo de zero, e a maioria mulheres, porque os homens ou estavam na guerra ou estavam nas fábricas. E aí você vai ver aquelas centenas de mulheres com pá. Pô, cara, quem já teve na neve sabe que aquilo ali depois fica duro, porra, a pá não entra. Entendeu? Para uma pá entrar ali, tu tem que primeiro dar com a picareta muito, depois tu cavar com a pá, em alguns lugares tu tem que tacar fogo, acender fogueira, entendeu? Porra, e tu vê mulheres, cara, fazendo um trabalho desse na linha de frente. Então, não... E detalhe, né? Foi obrigada, então não estava obrigada, não. O Exército Vermelho, o partido, chamou primeiro ondas de voluntário. Você não era obrigado, ninguém ia na tua casa com um fuzil, sai daí, vai cavar trincheira. Isso não existia, não. Ninguém foi obrigado a lutar, não. O defender a pátria, isso era um dever moral. Isso é um dever moral. E isso foi feito em larga escala. Tanto que o exército soviético ele não precisou fazer recrutamento de criança,
forçado, que eu digo, ele não precisou fazer recrutamento de adolescentes, ele não precisou fazer recrutamento forçado de mulheres. As mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial do lado soviético, e eram muitas, muitas, muitas. Essas mulheres combateram na linha de frente, pilotaram o trem, pilotaram o avião, pilotaram o navio, pilotaram o tanque, bombardeio, caça. Essas mulheres fizeram de tudo. Essas mulheres não ficaram na cozinha, nem só eram enfermeiras, não. Elas eram combatentes. Essas mulheres eram voluntárias. Essas mulheres eram voluntárias. Bom, então eu acho que essa primeira aula abre o campo para a gente discutir Exército Vermelho. Eu quero aprender só um pouquinho, uma explanação geral. Eu quero aprender sobre as batalhas, como é que foi o início, meio e fim da guerra. Eu quero aprender o ambiente da guerra, o debate no âmbito das relações internacionais, a guerra secreta, as tramóias do Ocidente, como é que a União Soviética combateu isso, como é que foi, durante a Guerra Fria, as mentiras que lançavam, como é que os soviéticos rebateram. Aqui. Então, eu acho que esse aqui, para a nossa primeira aula, a gente abre o campo aqui. Quero agradecer muito aos companheiros e companheiras assinantes do canal. Esse vídeo é só para vocês. Eu espero que daqui a 15 dias a gente faça a aula 2, né? A gente faz a aula 2 e vamos caminhando. E como eu falei lá no Stalingrado, a gente vai fazer aí uns 6 ou 7 aulas sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a participação soviética. Depois a gente vai fazer uma sobre a participação brasileira, entendeu? Depois a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial no âmbito geral. E a gente vai colocando aqui, isso vai ser vídeo para formação. E depois eu quero falar das outras guerras. Falar da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, a Guerra das Malvinas, a Guerra de Angola. Eu quero falar dos movimentos guerrilheiros na África, na Ásia, na Oceania, na América Latina, entendeu? Então eu quero avançar nessa questão militar, mas também política e social. Certo? Então, olha aqui, eu quero deixar meu abraço a todos e todas. Obrigado pela força no canal. Nós estamos com a placa nova lá dos 80 anos da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, quem puder, dá uma força lá. Vamos em frente. Urrá! Quem tiver dúvida, algum questionamento, manda para mim aqui, que eu vou respondendo aí, né, durante a semana. Ou então pode me achar lá pelo Instagram, que também eu respondo. Mas a turma daqui do canal está com dúvida sobre algum livro, sobre alguma questão, manda aqui para mim, que eu respondo vocês por aqui. Urrá!